Amém. Irmãos, a nossa lição é a lição 2 da revista. Essa revista vai estar falando muito sobre o Velho Testamento no que tange a Êxodo, Levítico, principalmente na parte inicial que trabalha do sacerdócio. Nós vimos na vez passada com o nosso irmão Esdras sobre a figura do tabernáculo, ele mostrou os slides, as figuras, como era o tabernáculo, e falou de relance um pouco sobre a figura dos levitas, dos sacerdotes. Mas hoje eu queria trabalhar um pouco, e a lição vai trabalhar isso, é a questão do mediador da antiga aliança. E vai deter um pouco na questão da ordenação ao ofício do sacerdócio na antiga aliança. E nós vamos procurar, em paralelo com isso, traçar uma linha entre a antiga aliança, a nova aliança e o nosso mediador hoje, como ele reflete características que já foram apresentadas lá no livro de Levítico. Então, a gente vai ter essa conexão para não ficar apenas uma coisa do passado. Nós vamos trabalhar como esse passado apontava para a realidade presente, para a realidade hoje, na pessoa do nosso único mediador, nosso Senhor Jesus. Então, em suma, nós vamos trabalhar um pouco isso, algumas características bem interessantes. O texto base da lição é o texto de Levítico 8. Eu gostaria que os irmãos abrissem, ficassem com as suas Bíblias abertas em Levítico capítulo 8. Vai ser projetado aqui também. E nós vamos fazer uma leitura alternada do capítulo 8 de Levítico. Como é um capítulo extenso, eu vou pedir para fazer alternado. Nosso irmão Messias vai ler junto com os irmãos, para os que estão em casa poderem acompanhar também, tá certo? Levítico 8, a partir do verso 1, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e aos seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu com o cinto, e pôs sobre ele sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. E depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas, as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro
sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou o seu sangue e pôs sobre a porta da ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está nas entranhas e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis como pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Todos. E Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Amém. Obrigado. Irmãos, é um texto que, à primeira vista, nós vemos assim muito repetitivo. Ele fala diversas vezes de elementos que se repetem no decorrer do texto. Mas é interessante porque, às vezes, quando nós fazemos uma leitura rápida em casa, nós perdemos alguns detalhes e algumas lições que são preciosas nesse texto da palavra de Deus. Aqui diante de nós está um momento em que Arão e seus filhos são consagrados ao sacerdócio. Arão foi consagrado sumo sacerdote e seus filhos como sacerdotes auxiliares. E é interessante porque aqui nós vamos trabalhar um pouco sobre como era a figura vista pelo povo e ordenada por Deus para ser aquele sumo sacerdote e aqueles sacerdotes. É interessante porque, em primeiro lugar, nós percebemos uma coisa, e logo no começo do texto, por isso eu quero que você não deixe sua Bíblia fechada, que você vai ver logo nos versos 1 a 5, que essa figura do sumo sacerdote e dos sacerdotes, no ato da ordenação, ela deveria ser pública. Perceba que logo no verso 3, o Senhor ordena, através de Moisés, ajunta toda a congregação à porta da congregação. Ou seja, perceba que é preciso
que a congregação testemunhe aquele ato, aquela ordenança divina, com propósitos, é claro. Você percebe isso, até o próprio reformador João Calvino, quando comenta essa passagem, ele vai dizer o seguinte, que Arão e seus filhos foram trazidos perante eles para inaugurar sua autoridade e seu ofício, para que todo o povo soubesse que eles estavam sendo escolhidos, ordenados, separados por Deus. Então, esse ponto é um ponto que nos ensina bastante. Veja que até hoje isso reflete na igreja presbiteriana, hoje, nos dias de hoje. Quando nós tivemos há poucas semanas a ordenação de irmãos para o ofício, tanto do presbiterato como do diaconato, aonde foi feita essa cerimônia? Onde foi feito? Foi lá na reunião do conselho? Foi no presbitério para alguns apenas? Não. Foi feita diante da congregação. Então, isso tem tudo a ver com princípios bíblicos na história da redenção e que nós trazemos para os dias de hoje. É certo que certas coisas são particulares daquela dispensação, que estão ligadas muitas vezes ao sacrifício, que são ligadas muitas vezes à noção de santidade visível, como, por exemplo, nós vimos no texto a questão de pintar a mão direita, o polegar direito, também o pé, o dedo do pé do polegar direito. Então, veja que são manifestações ligadas ao sacrifício da antiga aliança. Mas os princípios que estão por detrás de todos esses elementos são para nós hoje. E é interessante que a primeira coisa é justamente a publicidade. Nossa igreja também faz isso, quando ordena novos oficiais perante toda a igreja. Todos aqui, ou a maioria aqui, certamente estavam no dia. Perceberam também que no ato da ordenação, várias coisas são feitas. Entre elas, instrução do povo sobre o que é ser um presbítero, o que é ser um diácono. Então, todas essas instruções são reflexos de como na história bíblica se fazia. Perceba que até quando vai haver a instituição dos diáconos, os próprios apóstolos deram algumas instruções. Olha, escolhei dentre vós, dentre de vocês, da própria congregação, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Tudo isso são o quê? Requisitos que foram instruídos à congregação para se fazer. E você percebe, não só disso, mas a partir do verso 6, por exemplo, que Arão e seus filhos são trazidos, então, perante a congregação. E aí Deus detalha nas minúcias todas aquelas vestimentas, aqueles aparatos que eles deveriam portar. Agora é interessante que, ao lado da publicidade, que é a primeira lição que nós traremos daqui, temos também o ato da separação e da unção. Quando eles vêm e Deus detalha todas essas minúcias, essas características que deveriam estar sobre eles, a primeira coisa que nós entendemos é o seguinte: quem foi que escolheu Arão para o sacerdócio em primeiro lugar? Veja que ele foi separado por Deus. Não foi uma escolha da comunidade. Essa separação, que aí nós entendemos essa separação como uma vocação divina. A vocação é dada exclusivamente por Deus. Ninguém dá vocação a ninguém. É Deus que vocaciona. Ele distribui os dons. Ele dá os talentos para o benefício e a edificação do povo. Então, nesse momento, a vocação foi divina, em primeiro lugar, e dentro dessa vocação, Deus direcionou cada passo a partir das vestes que Arão deveria vestir e do que elas significavam, que é mais importante. Porque
todas aquelas características visíveis que Arão deveria portar como sacerdote, tem características de docência, ou seja, de ensino para o povo e de demonstração do que significava o ofício dele. E aí, por exemplo, lá em Êxodo 28, 29 a 36, que vai trabalhar justamente essa questão das vestes, que é importante nós lermos esse texto, para nós entendermos, porque o texto de Levítico, ele vai citar alguns aparatos, mas não vai deixar algumas características que só Êxodo traz. Êxodo 28, 29 a 36 diz assim: assim, Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória do Senhor perpetuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que sejam sobre o coração de Arão. Repare como coração repetido. Isso faz ênfase no texto. E aí farás também sobrepelis da estola sacerdotal com todo o estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada esta abertura, e com a abertura na sala e na malha, em toda a orla da sobrepelis, púrpura e carmesim, campainhas de ouro no meio delas. Haverá toda uma orla, numa campainha de ouro e uma romã, e esta sobrepelis estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e isso para que não morra. E aqui outra atenção importante aqui no final. Farás também uma lâmina de ouro puro, que é a mitra, e nela gravarás: santidade ao Senhor. Isso. Para que fosse demonstrar o poder de Deus estava. Hoje em dia, é necessário, na verdade, que, além de que você ache que tem uma vocação, que você ore, percebe, a igreja perceber em você a vocação, senão a sua vocação pode ser simplesmente um orgulho, como a gente vê muitos aí se tornando apóstolos, etc. Se também eu tenho a vocação do Senhor tal coisa. Irmão, isso você colocou uma coisa excelente. Porque realmente, irmãos, às vezes, nós que lidamos com essa análise de vocacionado, digamos, principalmente no conselho, no presbitério, nós vemos, às vezes, pessoas que só a pessoa enxerga a vocação dela. A família não enxerga, a esposa não enxerga, os amigos não enxergam, os filhos não enxergam, só a pessoa enxerga. Isso me traz uma experiência pessoal muito interessante, porque às vezes a pessoa que gosta de pregar ou de dar estudos e tal, a pessoa vê logo como pastor, né? E aí, eu não sei se os irmãos sabem, mas eu cheguei a fazer uma boa parte de seminário. E eu já fui candidato ao ministério. Justamente porque pessoas diziam: não, você não é pastor, aí você vai absorvendo aquilo. Mas eu nunca senti essa convicção para o ministério pastoral. E é curioso porque, às vezes, nós vemos o contrário. Só a pessoa acha que ela é vocacionada, mas ninguém vê isso. E a Bíblia e o Senhor é o Deus da ordem.
O Deus da confusão é o diabo. O Deus da ordem é o Senhor. Então, o Senhor nunca vocaciona alguém e não deixa as marcas, as pegadas. Então, qual é o cuidado pastoral que aquela pessoa tem com a comunidade? Qual é a aptidão dela para o ensino? Qual é o desejo dela de se envolver na igreja para o bem da igreja e não só pensar em si mesmo? Várias coisas. Então, é importante, irmãos, essa fala do presbítero Messias por conta disso. O Deus que vocaciona é o Deus que dá as características do vocacionado, os talentos e os dons. Então, da mesma forma, desde aquela época, o Senhor não só vocacionou Arão, mas estabeleceu para Arão como ele deveria se portar, como ele deveria se vestir. E essas vestes, como nós lemos no livro de Êxodo, têm características que marcam coisas e lições importantes. Primeira, eu queria destacar 2 pontos apenas, que é uma série de vestimentas, mas eu quero destacar 2. A primeira é o peitoral. Perceba que no texto de Êxodo que nós lemos, ao contrário de Levítico, ele coloca que tem o nome das tribos de Israel ali. E onde era o direcionamento no corpo? Próximo ao quê? Coração. Então perceba como o coração na Bíblia, ele tem um significado muito grande. Se fala até que do coração saem as saídas da vida. Ou seja, do coração sai o que tem de melhor e o que tem de pior. Perceba que quando nós manifestamos uma atitude pecaminosa, de onde ela brota? Quando nós manifestamos algo que venha a edificar o nosso irmão, de onde surge aquele desejo? Do coração. Saem as saídas da vida. Essas saídas da vida podem ser saídas de vida ou de morte. Mas dali, do coração de Arão, como Deus diz, deveria estar sempre próximo o nome das 12 tribos de Israel. Perceba também que na cabeça dele tinha aquela mito que falava, que tinha uma frase, que era a única frase que existia em toda a vestimenta. E qual foi essa frase que nós lemos? Nós lemos no texto de Êxodo 20, 28. Santidade ao Senhor. Então veja as características importantes dentro da roupa do sumo sacerdote. Ao mesmo tempo que ele deveria trazer aquele desejo do mais íntimo do seu ser, para que o povo de Deus fosse levado à sua missão de adorar a Deus com fidelidade, ele deveria também ter o quê? Não só ele, mas ele transparecer, ser um modelo de santidade ao Senhor. Fora isso, irmãos, veja lá em Levítico 8, nos versos 10 a 13, que diz: Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar com todos os utensílios, como também a bacia, o suporte para os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para o consagrar. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com cinto e atou-lhes as tiaras como o Senhor lhe ordenara. Veja que Moisés, ele ungiu pessoas e objetos. Ungir significa, segundo o dicionário bíblico, significa colocar à parte para uma tarefa específica para Deus.
Da mesma forma que nós, naquele momento, consagramos, o pastor vai lá, faz a instituição da ceia, e ele consagra aquele pão e o vinho para saírem do uso comum, não é isso, pastor? E serem utilizados num uso especial, com meios de graça que são, na Santa Ceia do Senhor. Então, aquele é uma oração de uma consagração. E aí, na história do povo de Israel, nós vemos de forma muito plural vários tipos de unção, sobre pessoas, inclusive, diferentes. Você vai ver, por exemplo, que reis foram ungidos. Lá em 1 Samuel 10, 1. Depois, se você quiser, você anota os versículos, você vê. 1 Samuel 10, 1. 1 Samuel 16, 3. Os reis foram ungidos. Mas não só reis. Profetas também foram ungidos. Ou literalmente ou figurativamente. Se você vai ver, por exemplo, 1 Reis 19, 16, Isaías 61, 1. E aqui foram exemplos de unção. Em particular, porque eu digo figurativamente, é porque Isaías 61, 1 fala do chamado de quem? Vamos abrir lá a Bíblia para saber? Isaías 61, 1. Abre aí, Mateus, para o pessoal, por favor. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr sobre ele liberdade aos algemados. Acho que os irmãos agora lembraram a quem se refere esse texto, né? Mas calma aí que nós vamos chegar lá melhor, tá certo? Neste caso que analisamos, o sacerdote estava sendo objeto dessa unção. E é o sacerdócio na pessoa de quem? De Arão e de seus filhos. Perceba que, ao lado da publicidade, da separação, da unção, nós temos também a missão. Eles foram separados, eles foram ungidos, foram consagrados com uma missão. Assim como todos nós, Deus separa, nos dá dons, nos dá talentos, nos dá oportunidade de servir com propósitos. Nosso Deus é um Deus que estabelece não só os vocacionados, mas cada tarefa, cada boa obra desses vocacionados. Me lembro aqui daquele texto de Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10, que diz: que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele. Atenção aqui. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras que você realiza estão debaixo do decreto de Deus, que fez de antemão para que nós andemos nelas. Então, toda a missão, toda vocação tem uma missão. Você não é vocacionado para ficar no banco. Essa vocação não existe. A não ser que você seja algo à parte da revelação, né? Porque mesmo você está no banco hoje aqui, né? Mas você trabalha na igreja, você aconselha irmãos, você ajuda, coopera com alguma coisa. Você não fica só no banco aí. Apesar, irmãos, que pode ter momentos da vida que a gente está frio na fé, que a gente não quer envolvimento nenhum com a igreja. Vem para a igreja, às vezes, com uma mera tradição. Senta no banco. Assiste o culto. Assiste. Você não presta. No sentido, você não cultua. Você não adora. Você vem assistir. Infelizmente, isso foi um dos grandes problemas, muitas vezes, desse contexto de pandemia.
Pessoas ficaram acostumadas a assistir culto. Então, para que eu vou para a igreja? Aí surgiu o fenômeno dos desigrejados. Pessoas que acham que podem ficar em casa e não ter essa dimensão corporativa. Porque o culto é algo prestado por nós. Igreja não é você, você não é igreja. Nós somos igreja. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Não existe corpo de um membro só. Eu digo isso porque uma vez eu vi um vídeo. Você é a igreja. Ele repete várias vezes. Você é a igreja. Está errado o conceito. Nós somos igreja. Nós somos corpo de Cristo. A missão, você vê nos versos 14, 15, 23 e 24. Assim, lá de Levítico, capítulo 8. Nos versos 14 e 15, diz assim: Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho e a oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue dele, pôs com o dedo, com os chifres do altar em redor, e purificou o altar, e derramou o resto do sangue à base do altar, consagrou para fazer expiação por ele. E nos versos 23 e 24, diz assim: E também Moisés o imolou, tomou o sangue, pôs sobre a orelha direita de Arão, o polegar da sua mão direita e o polegar do seu pé direito. Esses são interessantes, porque isso difere um pouco entre os comentaristas, mas a maioria dos comentaristas dizem que o fato da orelha é o quê? O que a orelha faz? O que o ouvido faz? Escuta. Ele tem que estar o quê? Atento à comunidade. Ouvir a comunidade. Não só ouvir a comunidade, mas para que você ouve a comunidade? Para tratar a comunidade. Como é que você vai saber se fulano está doente? Se você não ouve nem a informação. Então, o ouvido, mas não só o ouvido. Você vê também o quê? A mão. Polegar da mão. O que você faz com as mãos? Geralmente as coisas da vida toda. São obras que você faz. Você trabalha, muitas vezes essa expressão, trabalha com as mãos do seu trabalho. É o exercício. E por último, ele manda consagrar o quê? O polegar do dedo do pé. Por onde você andar. Você está aqui hoje, mas Deus pode levar para outra igreja, ou para outro país, ou para outro estado, outra nação. Mas aonde você for, e aí eu transfiro um pouquinho a questão da não sacerdote tão particular aqui de Arão, mas nós como parte dessa nação de sacerdotes, que a palavra diz, aonde nós andamos, temos que demonstrar características. Aonde você está, na sua faculdade, no seu trabalho, você demonstra uma pessoa que sabe ouvir, que sabe perceber a realidade ao seu redor. Você demonstra uma pessoa operosa em fazer o bem, tanto físico como espiritual, ao seu semelhante. Ou ainda, o pé, onde você anda, são lugares que Cristo andaria. Pois não.
essa parte dos filhos de Arão ser um problema, isso vai ser na próxima lição. Mas a questão das ordenanças, veja que a mesma pessoa que escreveu Gênesis, que escreveu Êxodo, que está escrevendo aqui Levítico, é a mesma pessoa, é a Moisés. Então, o que acontece? Por exemplo, nós lemos aqui Êxodo 28, vocês se lembram, né? Que fala das vestimentas com maiores características e detalhes do que Levítico traz. Provavelmente, Moisés escreveu e recebeu da parte de Deus já todas as ordenanças, e aqui nós estamos vendo apenas aquele momento específico em que ele tirou aquele retrato lá em Levítico. Mas ele, com certeza, por exemplo, lá no Monte Sinai, ele não recebeu só as 10 palavras. As 10 palavras foram esculpidas em pedra. Nós não sabemos. Mas nesse interstício da revelação, com certeza Deus revelou muitas mais outras do que aquele texto que estamos lendo aqui em Levítico. Tanto que Êxodo já traz detalhes que Levítico não traz. Então, provavelmente já tenha sido revelado. Deu para... É interessante, só um detalhe sobre isso, é que o que é importante para nós na nossa relação com Deus e com o nosso próximo, Deus, para melhor preservação, resolveu escrever ela na palavra. Mas, com certeza, fora aquilo que é aqui revelado, que é com esse propósito, essa missão, os irmãos lá passaram por inúmeras experiências que não estão registradas. No próprio Novo Testamento nós vemos isso. Que João vai falar. Que se forem escritos tudo o que Jesus fez, o que está escrito lá? Nem no mundo inteiro ia caber os livros que fossem escritos. Então, aquilo que foi revelado na palavra de Deus, que aí é inerrante, que é inspirado por Deus, foi aquilo que ele desejou dentro da história da redenção, que fosse preservado e chegasse até nós, com um propósito que ele conhece, que é o da glorificação do seu nome e a salvação do seu povo. Então, mas a tradição oral sempre existiu, a tradição sempre existiu. Agora, aonde devemos colocar a nossa confiança? Na palavra de Deus. No Deus da palavra, obviamente, mas na palavra de Deus. Que ela chegou até nós como única regra de fé e de prática. Inerrante e inspirada. Então, por isso que você vai ver, inclusive, lá até hoje existe o Talmud, o Mishra, que são tradições dos anciãos. Inclusive, várias dessas tradições são questionadas por Jesus. Você vai ver lá em Marcos, que invalidais o mandamento de Deus pela vossa tradição. Por isso que a tradição pode ser um guia, mas ela não é nossa regra de fé e prática. Quando ela se adequa à revelação, ela tem autoridade. Quando ela não se adequa à revelação, ela perde a sua autoridade. Então, a missão que aqueles sacerdotes, a primeira missão que nós vemos aqui claramente
Era a intercessão por eles mesmos e pelo povo. Isso é visualizado porque eles deveriam oferecer os sacrifícios. E não só pelo povo, mas por eles mesmos. E aí a gente vai vendo depois grandes diferenças entre o nosso sumo sacerdote hoje e o sacerdote da antiga aliança. Porque o sangue deveria cobrir eles, as pessoas, suas ações. E chegando aqui para a gente fazer esse paralelo com o Novo Testamento, que aí eu acho que é a mais importante da lição hoje, e a nossa conclusão é essa, é que o Novo Testamento, Jesus combina todos os ofícios. E aí eu cito, mas não vou explicar todos, o ofício de profeta, o ofício de rei, e em específico aqui eu trato o ofício de sacerdote. Como estamos no texto da consagração do sacerdócio, que é o de Levítico 8, a gente poderia perguntar, e eu gostaria de ouvir mais os irmãos aí. Como Cristo exerce seu ofício de sacerdote? Menos os pastores, né? O pastor já sabe isso aí. Como é que Cristo exerce o seu ofício de sacerdote? Nós dizemos que Cristo tem 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Mas, como ele está tratando de sacerdócio, como Cristo exerce o sacerdócio, o ofício de sacerdote? Quem pode dizer aí? E não use o Google, viu? Vou falar do Google aqui. Viu? O Google às vezes pode trazer coisa boa e coisa ruim. Dona Mirtô. Sim. As pedrinhas simbolizando as tribos de Israel. Isso. É o nome que estava na cabeça era Santidade ao Senhor. Esses detalhes que eu trouxe, que eu falei tanto do peitoral como da... É porque no texto bíblico ele traz essas referências que são... Porque existem coisas que são realmente ornamentativas. Que, por exemplo, o fato de ele estar... Eu poderia ter falado também do fato de ser linho. Linho branco. Isso aí é trazido lá em Apocalipse como sinal de pureza. Então, existem alguns detalhes. Esses dois, eu acho que são mais próximos ao propósito do sacerdócio, que é justamente o quê? O cuidado que ele deveria ter com as tribos de Israel, assim como o sacerdote deve ter, o sacerdócio hoje, essas características do sacerdócio que a gente encontra muitas vezes nos ofícios, deve cuidar da igreja. Quem é o Israel de Deus hoje? Somos nós somos o povo de Deus hoje. Então, cuidado com o povo. E ao lado disso, a santidade. Não só para a vida pessoal dele, mas como exemplo aos outros que estão seguindo pelo caminho. Então, eu destaquei essas duas coisas. Mas as outras são, como lá Êxodo 28 diz, uma parte é azul. Aí ele não dá os detalhes, só infere que, olha, é azul, é mais descritivo. Entende? Pois não. Não, mas exatamente, eu tirei daí mesmo, viu? Você está aí com... Quer dizer, não leia não, quero ouvir os irmãos. Vamos lá. Como Cristo exerce o seu ofício de sacerdote hoje. E na história da redenção, claro, né? Vamos lá, eu quero ouvir as vozes dos irmãos.
A senhora acha que é isso? Vão dizendo aí, irmão. Eu quero ouvir os irmãos. Tô ouvindo, tô ouvindo. Olha, o nosso catecismo, ele traz um resumo excelente sobre os ofícios de Cristo. Ele vai falar quais são os ofícios e depois ele entra em cada um desses ofícios. Especificamente sobre o ofício de sacerdote, como bem falou o irmão Esdras, está lá na pergunta 25 do catecismo. Como Cristo exerce o ofício de sacerdote? Cristo exerce o ofício de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma única vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazer contínua intercessão por nós. Então, várias das respostas dos irmãos aí têm a ver completamente com a pergunta do nosso catecismo. E aí, eu quero trazer mais alguns detalhes. Como estamos no texto de consagração, Cristo foi ungido por Deus. Nós acabamos de ver que Arão foi. E aí você lê o texto de Lucas 4, que foi aquele mesmo texto de Isaías 61, que diz que Cristo chega na sinagoga, abre o rolo da lei do Senhor e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E o texto diz de Mateus: fechando o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todas na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Hoje se cumpriu o que acabas de ler. Cristo foi ungido para ser quem ele é, quem ele foi. E é interessante porque lá em Hebreus 8, 1-6, diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos ditos é que possuíamos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Arão oferecia o sacrifício. O sumo sacerdote que ele está falando, Hebreus, ofereceu um sacrifício também. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existissem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Ele não foi sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, os quais ministraram em figura aqueles carneiros, aqueles novilhos que nós lemos no texto, eram figuras. Sombra das coisas celestes, Hebreus diz. Assim como foi Moisés divinamente instruído. Ele está falando de Moisés instruindo, como nós lemos em Levítico. Quando estava para construir o tabernáculo. Veja, Moisés foi instruído quando estava para fazer o tabernáculo. Pois diz ele: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Lá no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto a ele também mediador,
de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, qual era o defeito da antiga aliança? Era o homem. Quem estava fazendo a mediação? Porque ele precisava de sacrifício pelo seu próprio pecado. E de fato, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira que alguma coisa estaria sendo buscada para a segunda. Por que substituir a primeira pela segunda? Se a primeira fosse sem defeito. E de fato, repreendendo-as, diz: eis que aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais. No dia que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra. É justamente aquele episódio que nós estamos retratando em Êxodo e Levítico. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias do Senhor, na sua mente imprirei as minhas leis. Na sua mente, também no seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Em Hebreus 9, 28, também diz: e também assim Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a sua salvação. O livro de Hebreus é fantástico, você lê em paralelo com o livro de Levítico, você vai entender muita coisa. Em Hebreus 2,17 diz: por isso mesmo convinha em todas as coisas se tornar semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Qual a diferença de Arão? Arão fazia por ele, pelo povo. E Jesus fazia só pelo povo, porque ele não tinha pecado. E por último, Hebreus 7, 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que nele se achegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Ele é o nosso advogado, que está diante de Deus dia e noite. O Senhor te ama tu dormindo. Ele intercede por você em todas as horas. Portanto, o sacerdócio de Arão tem muito a nos ensinar na história da redenção, pois ele apontava também para Cristo, sendo este superior, pois Cristo veio publicamente, veio ungido de Deus, veste também a santidade do Senhor. No seu coração está o nome de cada um de nós, não apenas das tribos de Israel. Arão tinha que sacrificar por ele, para cobrir o seu próprio pecado, dos seus filhos, e tinha que repeti-lo, sempre também pelo povo. Cristo, sumo sacerdote, sacrificou, não por ele, pois não tinha pecado, mas exclusivamente por cada um de nós. Sacrifício este perfeito, por isso não precisa ser repetido, pois é eficaz por todos os nossos pecados. Arão intercedia pelo povo, mas era limitado pela sua própria condição humana. Cristo, como Deus e homem, não tem limites e intercede por nós dia e de noite, sendo ele nosso advogado e intercessor perante o Pai. Portanto, eu concluo: sempre quando olhamos para o mediador da antiga aliança, sejamos gratos a Deus por ter nos enviado tão grande e perfeito mediador,
na nova aliança. Cristo, o Senhor. Que o nome dele seja sempre glorificado. Para a honra dele, para o nosso bem. Deus abençoe, irmãos. Oi. Hoje. Amém. Amém, irmãos. E é isso mesmo. Então, que nós possamos cada vez mais honrar o Senhor, porque Ele nos trouxe essa. Isso não é um upgrade. Isso é uma. Se existisse uma coisa superior ao upgrade, não sei se os de informática estivessem aqui, um hiper, mega, ultra upgrade. Porque a nova aliança, ela traz elementos que não só eram do passado e ficam no passado, mas a nova aliança traz reflexos hoje e para sempre. Porque ela revela o sumo sacerdote, não segundo Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Não citei isso, mas ele é, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Deus abençoe, irmão.